Pessoal, vamos para mais uma aula do módulo de quadril da Residência de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário de Lagarto. Eu sou o Dr. Eldon Bezerra, sou o preceptor do módulo de quadril e hoje o tema da nossa aula vai ser fratura do acetábulo. A fratura do acetábulo, nessa aula nós vamos ver um pouco da anatomia, do mecanismo da lesão, das lesões associadas, o exame físico, estudo de imagem, classificação das fraturas, as abordagens cirúrgicas, as opções atuais de tratamento e as complicações. Vamos entender um pouquinho da anatomia do acetábulo, né? O acetábulo ele é formado por duas colunas, que é a coluna anterior, que vem mais ou menos ali do ponto médio da asa ilíaca, pegando a metade anterior do acetábulo até a junção entre o ramo púbico e o ramo isquiopúbico. E a coluna posterior, que começa ali aproximadamente na incisura isquiática maior e pega a metade posterior do acetábulo até o ramo isquiopúbico, tá? Então essa aqui é a coluna posterior, coluna anterior do acetábulo. A radiografia, ela mostra para a gente alguns pontos anatômicos importantes, alguns pontos de referência que a gente precisa conhecer para poder fazer um diagnóstico correto e uma classificação correta da fratura de acetábulo. Vamos conhecer alguns desses pontos de referência. O primeiro ponto aqui é a linha ou eminência iliopúbica, que é essa linha que vocês estão vendo aqui, representada pelo número 1. Essa linha daqui. Essa é a linha iliopúbica, né? Ou eminência iliopúbica. E quando a gente tem uma interrupção dessa linha, isso pode significar uma fratura da coluna anterior do acetábulo. A segunda linha importante aqui, sinalizada pelo número 2, que é essa linha aqui, essa linha aqui, é a linha ilioisquiática. Essa linha ilioisquiática, ela representa a coluna posterior do acetábulo. Então, uma interrupção nessa linha pode significar uma fratura da coluna posterior do acetábulo. No número 3 aqui nós temos a gota de lágrima, que é representada aqui por esses pontinhos, tá? A gota de lágrima, ela é formada, na verdade, pela sua parte mais lateral, ela é formada pela superfície articular, né, do acetábulo, e a parte mais medial é formada pelo assoalho da incisura isquiática, da incisura acetabular, desculpa. Tá? Então, no perfil, ela acaba formando essa imagem gota de lágrima. Nós temos aqui o teto do acetábulo, representado pela linha número 4. Essa linha, representada pelo número 5, que é essa linha daqui, ela representa a parede anterior do acetábulo. E essa linha, representada aqui pelo número 6, veja que é uma linha mais lateral, com relação a essa primeira linha aqui. Essa linha, ela representa a parede posterior do acetábulo, ok? Vamos dar prosseguimento. Aqui é uma radiografia na posição alar. Por que é uma posição alar? Por que eu reconheço? O que está de frente para mim aqui? É a asa do ilíaco, né? Eu estou vendo de frente. E o forame obturador, eu não consigo ver ele aqui, tá? Então, essa é a incidência alar. E na incidência alar, a gente consegue perceber essa linha daqui, que representa a parede anterior do acetábulo, e essa outra linha aqui, pegando a incisura maior, a espinha isquiática, a incisura menor, representa a coluna posterior do acetábulo. Então, uma interrupção aqui significa fratura da coluna posterior, uma interrupção nessa linha significa fratura da parede anterior. Essa incidência aqui radiográfica, nós temos a incidência obturatriz. Perceba que eu tenho o forame obturador de frente para mim, enquanto a asa ilíaca está praticamente de perfil. Então, essa é a incidência obturatriz, que é uma das incidências que a gente solicita para estudar a fratura do acetábulo. Nós temos essa linha representada pelo número 1 aqui, que é essa linha aqui, que é a linha iliopectínea, onde aí mostra para a gente toda a coluna anterior do acetábulo. E temos essa linha daqui, representada aqui pelo número 2, que é a parede posterior do acetábulo. Aqui temos, né, as três imagens juntas e um pequeno quadro aqui mostrando as projeções radiológicas, né, e o que é que elas significam. Então, a linha iliopectínea significa coluna anterior, a linha ilioisquiática, a coluna posterior, e por aí vai. E esse quadro está no livro do Rockwood. É bom vocês darem uma lida depois
para vocês irem assimilando e entendendo cada ponto de referência. Aqui nós temos uma imagem de tomografia do acetábulo para a gente aprender, né, a também analisar uma imagem de tomografia e situar na nossa cabeça tridimensionalmente onde está a fratura do acetábulo. Na imagem A, na imagem B, nós vemos aqui essa imagem tomográfica é imediatamente superior ao teto do acetábulo. E quando nós temos uma linha na horizontal, isso pode significar uma fratura da dupla coluna, né, das duas colunas, anterior e posterior. Na verdade, uma fratura que separa o acetábulo em coluna anterior e coluna posterior. Já no caso de uma linha vertical, nós temos uma provável fratura transversa do acetábulo. Na imagem C, nós temos aqui, essa ponta aqui, ela representa a parede anterior do acetábulo, né, e aqui a parede posterior do acetábulo. Então aqui nós, se tivermos uma linha de fratura nesse sentido, pode significar uma fratura da parede anterior e nesse sentido uma fratura da parede posterior. E essa imagem que vocês veem aqui no meio é a famosa lâmina quadrilátera, que é uma lâmina bem delgada, né, de osso que separa o acetábulo da parte interna aqui da pelve, né? Bom, a Letournel fez uma classificação para as fraturas do acetábulo e separou em 5 padrões de fraturas elementares e 5 padrões de fraturas associados. As 5 elementares são fraturas da parede posterior, da coluna posterior, da parede anterior, da coluna anterior e fratura transversal. Já as associadas nós temos uma fratura da coluna posterior associada a uma fratura da parede posterior. Nós podemos ver aqui ó, uma fratura da coluna anterior associada a uma fratura... aqui. Uma fratura da coluna posterior associada a uma fratura da parede posterior. Tá? Veja que a fratura da coluna ela começa aqui e ela vai até aqui, o isquio. E aqui é a fraturinha da parede posterior. Um outro tipo é uma fratura transversal com fratura da parede posterior. Então é o que nós temos... deixa eu ver... Aqui. Nós temos aqui uma fratura transversal, que é essa fratura que vai aqui desde a coluna anterior até a coluna posterior, separando o acetábulo em porções cranial e caudal, né? E nós temos aqui uma fraturinha da parede posterior também. Então, transversal mais parede posterior. Uma fratura da coluna ou da parede anterior associada a uma fratura hemitransversal posterior. Então, nós temos aqui uma fratura aqui, ó, da coluna anterior, associada a essa fratura, que é uma fratura hemitransversal posterior. Temos a fratura em T, representada aqui por esse tipo, onde você tem uma fratura transversal associada a uma outra fratura que separa, né, o acetábulo e vai até o ramo isquiático. Aqui, ó, nós temos uma transversal associada a uma fratura que separa o acetábulo, até o ramo aqui isquiático, e uma fratura bicolunar, que seria esse caso aqui. Você tem uma fratura da coluna anterior e uma fratura da coluna posterior. Então vamos aprender aqui nessa imagem, né, como eu falei para vocês, aquelas linhas de referência vão ensinar a gente a perceber qual a localização provável da fratura do acetábulo. Então nesse caso aqui, o que é que nós vemos aqui? Bom, aqui nós temos a imagem da parede do acetábulo, que me parece íntegra. Nós temos aqui essa linha, que é a linha ilho-púbica, né, ou ilho-pectínea, e a gente vê que não tem nenhuma interrupção. Então, provavelmente a parede anterior, a coluna anterior do acetábulo está íntegra, porque essa linha representa a coluna anterior. Por outro lado, nós temos aqui, ó, uma grande interrupção dessa linha, que é a linha ilioisquiática. Eu falei para vocês que uma interrupção da linha ilioisquiática significa uma provável fratura da coluna posterior. Ok? Não percebo, aqui está a gota de lágrima, não percebo nenhuma outra alteração nessa imagem anteroposterior. Aqui nós temos uma radiografia obturatória. Veja que nós temos aqui o forame obturador de frente para a gente. Nós temos aqui a linha iliopúbica, né? Ela está contínua, não tem nenhuma interrupção. Então, provavelmente aqui a fratura da coluna anterior não existe, tá? Mas aqui a gente vê, ó, uma fratura separando o ramo púbico do ramo isquiático. Então, isso aqui pode acontecer, por exemplo, numa fratura da coluna posterior ou numa fratura em T, né? E aqui nós temos a imagem alar. Veja que nós temos aqui a asa ilíaca toda de frente para a gente e o forame obturatório a gente não consegue mais ver. E nós estamos vendo aqui uma grande interrupção, né, da coluna posterior, daquela
daquela linha que vem aqui da incisura isquiática maior, passando pela espinha isquiática e incisura isquiática menor. Tem uma grande interrupção. Então, nós conseguimos ver aqui claramente uma fratura da coluna posterior. Então, esse é o diagnóstico, né, dessa fratura desse acetábulo. É uma fratura da coluna posterior. Aqui nós temos um outro caso, uma radiografia, primeiro uma radiografia anteroposterior de bacia, onde nós conseguimos ver aqui, ó, a linha ilho-púbica tem uma interrupção, tá? Parece que a linha ilho-isquiática aqui, ela não está interrompida, então, inicialmente, me parece uma fratura da coluna anterior, o teto do acetábulo aqui está íntegro, aqui eu não consigo ver direito aqui o rebordo posterior para dizer com certeza que não tem uma fratura da parede posterior. Na incidência aqui obturatriz, nós vemos mais claramente aqui a interrupção da linha ilho-púbica, então está confirmado a fratura da coluna anterior, e aqui a gente consegue ver um pouquinho da parede posterior, que me parece, não sei, me parece que está íntegra, parece que não tem nenhuma fratura. Aqui nós temos a incidência alar, onde nós conseguimos ver aqui a incisura isquiática maior, a espinha isquiática e a incisura isquiática menor, sem nenhuma interrupção. Então me parece que não houve nenhuma fratura da parede da coluna posterior do acetábulo. E aqui nós vemos a linha da parede anterior, me parece que também não houve fratura da parede anterior do acetábulo. Então o diagnóstico para esse caso seria fratura da coluna anterior. Nesse terceiro caso, nós temos aqui, ó, um traço de fratura que vem desde a asa ilíaca e acomete aqui o teto acetabular, o ponto né, do acetábulo onde o fêmur sofre a maior carga, né, a maior ponto de pressão. Também temos uma interrupção aqui da linha ilho-púbica, né, então me parece uma fratura da coluna anterior. Agora, temos aqui também uma fratura do ramo isquiático, e quando a gente tem isso aqui, a gente pode ter uma fratura bicolunar, por exemplo, né? Apesar de que a linha ilho-isquiática aqui está íntegra. Então, pode ser só uma fratura da coluna anterior aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos uma incidência obturatriz, onde você tem uma interrupção da linha ilho-púbica, você tem a fratura aqui do ramo isquiático, me parece que a parede posterior aqui está íntegra, e nessa incidência aqui, que é a incidência alar, a gente vê que a coluna posterior aqui está íntegra. Veja a incisura isquiática maior, espinha isquiática, incisura isquiática menor. Veja que a fratura acomete aqui só a coluna anterior e, nesse caso, acometeu também a superfície, o teto acetabular, né, que é a superfície articular. Falando um pouquinho sobre a fratura transversa, existem 3 tipos de fratura transversa, a depender do nível por onde passa essa fratura, tá? Então, existe a fratura que ela passa longe do teto aqui acetabular, né, uma fratura transversa, que é o primeiro tipo, que é a infratectal, ou seja, ela se situa abaixo do teto do acetábulo, ou seja, da porção do acetábulo que suporta a maior força do fêmur, né, causando aqui compressão. E você tem aquela que a fratura ela se estende imediatamente no início do teto acetabular, tá? Que nós temos a fratura justatectal, e tem aquela fratura que passa exatamente pelo teto do acetábulo, pela região de maior carga aqui do quadril, né? Então, a fratura transversa se divide nesses 3 tipos. Então, nesse caso aqui, mais um caso de fratura do acetábulo. Vamos analisar aqui o caso. Nós temos aqui a linha ilho-púbica, ó. Parece que houve uma interrupção aqui em cima da linha ilho-púbica, tá? Nós temos aqui também o teto acetabular, parece que não foi acometido. E a linha ilho-isquiática também tem uma interrupção cá em cima dessa linha ilho-isquiática. Então, as duas estão interrompidas aqui em cima. Então, quando ocorre uma interrupção nesse sentido das duas linhas, significa uma fratura das duas colunas, né? Provavelmente aqui uma fratura transversa do acetábulo. Veja que você não tem nenhuma fratura que se estende para a asa ilíaca. Na incidência obturatriz, você tem uma interrupção aqui confirmada da linha ilho-púbica, então você tem uma fratura da coluna anterior. E aqui a gente consegue analisar o rebordo posterior, a parede posterior me parece que está íntegra, tá? Não houve fratura. E veja que o ramo aqui isquiático também não tem fratura. Então, provavelmente isso aqui é uma fratura transversa desse acetábulo. Nessa incidência alar, nós conseguimos também ver a interrupção da linha, do forame, uma fratura aqui no forame da incisura isquiática maior. Então, isso aqui denota, aqui você está vendo toda a coluna posterior, uma fratura da coluna posterior. Então, nós temos um caso de fratura da coluna anterior e fratura da coluna posterior, sem o acometimento aqui do isquio.
Então isso aqui é uma fratura transversa do acetábulo, tá? Como vocês estão vendo aqui, ela passa quase pelo teto acetabular. Então, eu diria que é uma justa tectal, uma fratura transversa justa tectal. Aqui nós estamos vendo uma radiografia de bacia na posição anteroposterior, onde a gente vê uma interrupção aqui da linha ilioisquiática, mas me parece que a linha iliopectínea, iliopúbica, está íntegra. E você vê também aqui uma aparente fratura do ramo isquiático. Então, primeiramente aqui me parece uma fratura da coluna posterior, aqui também me parece que houve uma fratura do rebordo posterior, que dá para ver melhor nessa incidência. Então nós temos a linha iliopúbica aqui íntegra, aqui uma fratura do ramo isquiático e aqui uma fratura do rebordo posterior. Aqui nós estamos vendo uma fratura aqui da coluna posterior, né? Então me parece que aqui o teto do acetabular está íntegro. Então me parece aqui um caso de fratura da coluna posterior com fratura da parede posterior. Nesse caso, nós estamos vendo aqui uma interrupção das duas linhas, então provavelmente pegando as duas colunas. Não me parece que tem fratura aqui no ramo isquiático, então provavelmente é um traço transverso. Parece que não tem acometimento do teto acetabular, mas já nessa incidência a gente consegue ver uma fratura do rebordo posterior, da parede posterior, né? E aqui uma interrupção da linha iliopúbica, então mostrando que houve fratura das duas colunas. E aqui me parece ser um fragmento, esse fragmento do rebordo posterior aqui, né, sobreposto. Então esse caso aqui me parece uma fratura transversa justa tectal com fratura da parede posterior. Esse sinal aqui eu destaquei para vocês aprenderem, que é o chamado sinal da gaivota, tá? Que você tem aqui o rebordo, você tem uma interrupção do rebordo acetabular, ó, aqui tem um rebordo, tem uma interrupção e faz uma outra curva. Isso aqui é um sinal de impacção, ou seja, afundamento do teto acetabular. E é um sinal de mau prognóstico, porque é difícil reduzir isso aqui perfeitamente e fazer um suporte aqui para que depois da sua síntese não haja o colapso novamente. Então, é um sinal de que você pode até fazer a osteossíntese desse acetábulo, mas muito provável que ele vai evoluir para uma artrose futura do quadril e que o paciente necessite de uma artroplastia do quadril. Okay? É um sinal da gaivota, um sinal de mau prognóstico. Nesse caso, nós temos aqui na incidência anteroposterior, me parece aqui que teve a interrupção das duas linhas cá em cima, né? O teto acetabular me parece que está íntegro e teve uma fratura também aqui do ramo isquiático, tá? Então pode ser uma fratura em T. Você tem uma fratura transversa e uma fratura aqui do ramo isquiático, ó. Tá? Então é um caso de uma fratura em T. Bom, a abordagem cirúrgica da fratura do acetábulo, ela vai depender muito do padrão, da classificação da fratura. As fraturas, existe esse quadro aqui no Rockwood, né, que mostra os principais tipos de fraturas e as principais abordagens para cada tipo. No caso de parede posterior, coluna posterior, a abordagem de Cocker-Langenbeck é a mais adequada. No caso de fratura da parede anterior isolada ou fratura da coluna anterior isolada, a via mais adequada seria a ilioinguinal ou iliofemoral. Uma fratura transversal, infratectal ou justatectal, ela pode ser bem abordada pela abordagem de Cocker-Langenbeck ou pela via ilioinguinal. E por aí vai, tá? Então é bom dar uma lida nisso aqui para vocês entenderem, né, fazer aquela imagem espacial na cabeça, entenderem a melhor escolha de via cirúrgica para tratar as fraturas de acetábulo. E nem toda fratura de acetábulo significa cirurgia. Então nós temos aqui as fraturas que são passíveis de tratamento conservador. Por exemplo, as fraturas estáveis sem deslocamento e com deslocamento mínimo da cabeça femoral, né? As fraturas selecionadas com deslocamento, por exemplo, o acetábulo intacto preserva a estabilidade e a congruência. É aquele tipo de fratura que você vê que, apesar da fratura, o acetábulo continua naquela forma semisférica e a cabeça não está invadindo a parede medial, né? As fraturas da coluna anterior baixas também não precisam ser abordadas. Fraturas transversais baixas, são aquelas infratectais que eu falei. E fraturas em T baixas também não precisam ser abordadas se estiver mantendo estabilidade e congruência. Fratura bicolunar com congruência secundária, ou seja, pegou as duas colunas, mas você vê que o acetábulo mantém aquela forma semisférica dele, que não houve uma grande diastase entre os fragmentos da fratura. Você pode adotar o tratamento conservador para esse paciente. Fratura da parede
sem comprometimento da estabilidade do quadril. Então, tanto fratura da parede posterior quanto fratura da parede anterior, às vezes tem aquela fratura que é um fragmento muito pequeno, que você sabe que não vai dar sequer para você fazer uma osteossíntese utilizando os parafusos convencionais, e você vê que não compromete a estabilidade do quadril, você pode optar por tratamento conservador. O Mata, Joe Mata, ele tentou desenvolver um método para avaliar essas fraturas da coluna, as fraturas do acetábulo, avaliando as 3 incidências para decidir pelo tratamento conservador ou não. E o método dele era o seguinte: você traça uma linha vertical passando pelo centro de rotação da cabeça femoral e uma outra linha do centro de rotação da cabeça até a fratura, nas incidências anteroposterior, obturatriz e alar. E em nenhuma das incidências, esse ângulo formado aqui pode ser menor do que 45 graus, tá? Então, se for superior a 45 graus, você pode fazer o tratamento conservador. Se alguma dessas incidências for menor do que 45 graus, esse ângulo aqui formado, a cirurgia provavelmente não é uma boa opção, um tratamento conservador. As principais indicações para fratura do acetábulo para fixação de emergência são uma luxação recorrente do quadril após a redução, apesar da tração. Então, o paciente sofreu um acidente, onde você percebe que teve uma luxação do quadril e teve alguma fratura do acetábulo. Você faz anestesia, faz a redução fechada, né, do quadril, e você percebe que depois da sua redução ele vai perdendo a redução, o quadril vai luxando novamente. Então, nesses casos, é uma indicação de fixação de urgência dessas fraturas. Uma luxação do quadril irredutível também, déficit progressivo do nervo ciático após a redução fechada. Então, lógico, se você fez a redução fechada, você percebe que o paciente está com sinais neurológicos de lesão do ciático, provavelmente esse ciático ficou preso, está sofrendo neuropraxia, e você vai ter que abordar para poder liberar esse ciático. Uma lesão vascular associada, né, com necessidade de reparo, lógico, tratamento cirúrgico de urgência. Fraturas expostas e fratura do colo femoral ipsilateral. Tá? Então, fratura do acetábulo com fratura do colo femoral, tratamento cirúrgico o mais rápido possível. Bom, as principais complicações da fratura do acetábulo são infecção pós-cirúrgica, né? Lesão nervosa ou vascular e iatrogênica. A gente, quando tanto a via anterior quanto a via posterior, as vias passam por estruturas vasculares importantes, e que, se lesadas, podem levar realmente inclusive ao óbito, né, se não for reparado de urgência. E também a gente aborda muito próximo de nervos como o nervo ciático, o nervo femoral, né, nervos glúteos. Então, tem que ser um cirurgião experiente e tomar muito cuidado na hora de realizar a via cirúrgica para osteossíntese de acetábulo. E pode acontecer como uma síntese, um parafuso, por exemplo, ficar intraarticular, é uma das complicações que também pode acontecer. Tromboembolia venosa e a ossificação heterotópica, que acontece porque nessas vias de correção de fratura do acetábulo, a gente acaba tendo que afastar por muito tempo e até afastar com certa força os músculos ali ao redor da fratura. E isso pode levar a uma lesão muscular que pode chegar a desenvolver a ossificação heterotópica, que é a formação de, digamos, tumores de cálcio dentro das fibras musculares. Tá? Existem medicamentos que podem ser usados para tentar evitar essa complicação, como alguns anti-inflamatórios. Só para a gente lembrar o porquê que é tão perigoso, né? Por que a gente pode fazer lesão vascular nesses tipos de fratura. Nós temos aqui mostrando a ilíaca externa, né? Que se você vai fazer a via inlinguinal, ela está em risco, tá? De lesão. A artéria obturatória, se você não tomar cuidado, às vezes na passagem de um parafuso aqui no ramo púbico, você pode até lesar essa artéria obturatória. Você tem aqui na via posterior o nervo ciático, que pode ser lesado, os nervos glúteos, tá? A maioria deles saindo aqui da incisura isquiática maior. A reabilitação do paciente deve ser feita com proteção com muletas e cadeira de rodas, né? Durante um certo período, pode ser em torno de um mês e meio de proteção.
carga parcial com uso de muletas, fisioterapia motora com o objetivo de treino de marcha com andador, né, primeiro inicialmente com carga parcial, movimentos ativos, passivos e ativos assistidos do quadril, para que o paciente não faça aderências pós-cirúrgicas e para que ele também mantenha uma amplitude de movimento e um alongamento muscular, fortalecimento muscular e alongamentos, ok? É isso, pessoal, a aula de hoje foi essa.